Graças e paz, meus irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus aqui essa noite? Diga amém. Muito bom retornar. Foi um tempo muito precioso. Tudo que você já ouviu sobre a EIFOL não é nem 10% do que realmente é. Lá eu pude descobrir muita coisa que eu enfrentava mesmo estando em Jesus e entender a causa disso e ser curado por Jesus. Pude me preparar para minhas futuras gerações, para que elas recebam apenas a bênção do Senhor através da minha vida. E vivi coisas que, de fato, fazia tanto tempo que eu não podia olhar e dizer assim, isso teve nos meus dias. Experiências com o Senhor, momentos únicos, momentos onde, de fato, eu pude ver o sobrenatural do Senhor. E o melhor de tudo, eu pude me conhecer e ver o quanto que eu sou um pobre pecador. Eu voltei do EIFOL com uma convicção. Eu sou muito mais pecador do que eu achei que eu era. Mas também eu sou muito mais amado do que eu achei que eu era. Então, se você nunca pensou em fazer EIFOL, mesmo ouvindo toda vez aqui, o valor que a gente paga na EIFOL não é justo. A gente tinha que pagar muito mais. Então, se você está aqui e não fez EIFOL, ore ao Senhor, apresente isso a Ele. Se prepare, porque vai valer a pena. E eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a estar no EIFOL, que ofertaram nas nossas vidas. Vocês não têm ideia do quanto vocês abençoaram para que um divisor de águas na nossa vida acontecesse. Então aqui está a nossa gratidão. E eu estou muito feliz de voltar aqui e poder experimentar tudo que o Senhor tem para a gente agora em família. Amém? Eu pensei em o que eu poderia ministrar aqui, tanto o conteúdo que a gente aprende lá, mas eu queria ser fiel ao Espírito Santo de Deus, que falou comigo uns 2 dias antes de eu vir, enquanto eu estava ouvindo um louvor lá, e ele me disse que seria uma temporada para mim falar sobre isso. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. E como eu tenho uma esposa bela e que caminha comigo, a gente orou o dia inteiro para que ela abrisse o culto também falando sobre isso. E 2 Coríntios 13 diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Por isso eu quero te convidar a exercitar esse versículo agora antes da minha ministração. A graça do Senhor te trouxe aqui. O amor de Deus Pai vai fazer você sentir a presença dEle. Mas agora eu quero exercitar a comunhão do Espírito Santo. Por isso eu quero que você vire para essas pessoas que estão na sua fileira, dê um abraço nela, dê um aperto de mão e diga para ela, que bom que você está aqui. Dá um abraço de amor, diga, que bom que você faz parte da Adonai. Que bom que você faz parte da minha igreja. Aleluia. E ao que você for terminando esses abraços, eu quero que você vá pegando na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pegue na mão dessa pessoa. Segure a mão dessa pessoa aí agora. Eu quero que feche os corredores, por favor. Então, se você está na ponta, segura na mão dessa pessoa. Pegue na mão e vamos fechando os corredores. Eu pedi para você abraçar antes de pegar na mão, porque às vezes se torna muito robótico, né? Pega na mão do irmão que está do seu lado. Aí você pega na mão dele, mas você nem olha na cara dele. Você nem sabe quem é a pessoa, você nem sabe qual é o nome dela, você nem deu um sorriso. Por isso que eu te pedi para você abraçar antes de pegar na mão. E agora, em mãos, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Para que através dessa comunhão de igreja, dessa vida de igreja, dessa reunião dos santos, aonde o Espírito Santo está, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, mas a Bíblia garante que o Espírito Santo habita em meio à comunhão.
E quantos de vocês querem a presença do Espírito Santo aqui? É através dessa comunhão que nós vamos dar início a essa pregação aqui agora, então. Então eu quero que de mãos dadas você comece a orar em direção ao Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo, mas não apenas sobre a sua vida, mas a vida do teu irmão que está aí do seu lado. Então eu quero que você levante a sua voz agora, não é para orar em voz baixa agora, mas é para levantar a sua voz e dizer: Espírito Santo, vem sobre mim e vem sobre o meu irmão. Comece a orar agora, comece a liberar palavras de oração pela vida do teu irmão. E diga: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Comece a orar e dizer: Espírito Santo, toca o meu irmão aqui agora. Espírito Santo, eu não sei como ele saiu de casa, eu não sei o que aconteceu no dia dele hoje, mas uma certeza eu tenho: o Senhor o conhece, então vem sobre ele, Espírito. Oh! Comece a clamar pela presença do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, se o Senhor não vier nesse culto, eu saí de casa à toa, Senhor. Comece a orar e dizer: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito que se move, Espírito que testifica ao nosso espírito que somos filhos, Espírito da comunhão, doce Espírito Santo, nos toca como igreja. O Espírito habita em um corpo, você sozinho é apenas um membro, mas você com o seu irmão se torna um corpo, habitação do Espírito. Não existe eu sou um corpo, eu sou o templo do Espírito. Não, nós somos o templo do Espírito. Não existe um corpo de um membro só. É por isso que o Espírito habita em meio à comunhão. Doce Espírito Santo de Deus, juntos como um corpo, como um templo do Senhor, nós levantamos a nossa voz e dizemos ao Senhor, nosso Espírito: estamos aqui só pela Tua causa, estamos aqui porque sabíamos que o Senhor estaria, estamos aqui porque queremos a Tua doce presença, Espírito Santo. E diante desse clamor, nós pedimos, Espírito Santo, que o Teu domínio esteja sobre esse ambiente. O governo desse ambiente está em Tuas mãos, Espírito Santo. Faz do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Volte ao seu lugar, meu irmão. Aleluia. Uma das verdades que a gente precisa entender é que nós não somos o templo do Espírito Santo sozinhos. A Bíblia garante que nós somos pedras vivas que formam esse templo de habitação do Espírito Santo. Então não é eu no singular sou o templo do Espírito Santo, mas é nós, a igreja, eu e você, formamos o templo do Espírito Santo. A Bíblia garante que nós somos o corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia garante que nós somos membros, mas juntos em comunhão, nós formamos o corpo de Cristo. Eu nunca vi um corpo de uma mão só. Eu nunca vi um corpo apenas com uma perna. Então não tem como ser igreja no singular. Você não é a igreja, nós somos a igreja juntos. É por isso que não dá para você ficar em casa sem cultuar. Porque você sozinho não é a igreja, nós somos a igreja. Você precisa desse irmão que está do seu lado. Você precisa dele.
não tem como ser um lugar de habitação para a presença do Espírito Santo aqui no Bacuri, se a gente não entender que a gente precisa desse irmão que está do nosso lado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Joel capítulo 2, versículo de número 23. 28. Vou pular um pouquinho aqui. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Vou ler aqui nessa versão, que é mais... Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Quem tem filho aqui, filha? Levanta a mão para mim. Eu vou repetir mais uma vez esse versículo para vocês, amém? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Quem aqui já passou dos 60? Levanta a mão para mim. Essa versão fala velhos, mas não é com essa expressão, viu? Mas os velhos terão sonhos. O que o Espírito está dizendo é que o teu último estado, ou os últimos anos da sua vida, serão melhores do que os primeiros. Porque o Espírito Santo virá sobre você. Tem jovens aqui? Os jovens terão visões. Você quer saber o que o Senhor Jesus vai fazer nos próximos 5 anos? Adivinha para quem Deus vai revelar? Para os nossos jovens. Porque eles terão visões. Próximo versículo. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Amém? Acho que já deu para vocês entenderem que o que a gente quer falar aqui essa noite é sobre uma pessoa. É sobre a pessoa do Espírito Santo. Ao falarmos do Espírito Santo, de verdade, nós somos muito ignorantes a respeito sobre o Espírito Santo. Ignorantes que eu digo, a gente sabe pouco sobre ele. A gente fala de tudo que a gente consegue falar, mas é difícil ouvir sobre o Espírito Santo. Quem ele é, qual a sua função, qual é o propósito de Jesus ter enviado ele, o que ele faz na minha vida, o que ele muda na minha vida. Geralmente quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente atribui ele a um poder. Então a gente pensa, o Espírito Santo veio, a gente já pensa num culto onde está todo mundo caindo, aonde está todo mundo rodando, a gente já pensa nisso. A gente atribui o Espírito Santo a um poder ou alguma experiência que a gente teve ao longo da nossa vida. A gente lembra, meu Deus, um dia eu estava lá no quarto e aí eu comecei a chorar, ouvindo Aquieta Minha Alma. A gente pensa, aquele dia eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Mas será que é só isso mesmo? Será que a pessoa do Espírito Santo se resume a apenas um culto onde a gente não consegue ficar de pé? Será que a pessoa do Espírito Santo é apenas uma experiência única que a gente tem no nosso quarto? Ou será que o Espírito Santo vem apenas quando eu choro? Ou será que o Espírito Santo está resumido apenas à minha experiência de batismo no Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está resumido apenas ao momento em que eu falo em línguas? Será que o dia que eu não falo em línguas, eu acredito que não tem ninguém aqui que passe um dia sem falar em línguas, mas o dia que eu não consigo parar, será que ele não teve nesse dia? Será que ele não veio nesse dia? O dia que eu tive que orar, indo na moto, trabalhar, será que esse dia
eu não fui cheio do Espírito Santo, ele não estava lá? Será que o Espírito Santo se resume a apenas uma força? Porque quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente tem muita mentalidade adventista. E não é falando mal deles, porque nós reconhecemos tudo que pode fluir através dessa igreja. Mas na visão adventista, o Espírito Santo é uma força. Então é como se fosse aqueles desenhos de antigamente, que o cara está lá, ele é normal, aí daqui a pouco ele, sei lá, invoca um poder, daqui a pouco ele fica outra pessoa. Ele fica todo brilhoso e agora ele é poderoso. Né? Que nem o espinafre do Popeye, segundo a minha esposa. A gente come o espinafre ali e ficou poderoso. Ou a gente pensa que é que nem o Hulk, né? Ou ele está lá normalzão, um cara normal, aí ele orou, e daqui a pouco ele... Aí virou poderoso. A gente pensa que é assim, que o Espírito Santo é isso. Eu estou aqui normal, e daqui a pouco eu oro e vem uma força do céu. Shum, pronto. Agora onde ele pôr a mão, o demônio vai embora. A gente pensa que o Espírito Santo é apenas uma força. Mas sabe o que isso revela para a gente? Isso revela que, na verdade, o Espírito Santo se tornou o Deus esquecido da nossa geração. A W. Tozer tem uma frase muito intensa para mim e pesada de ouvir. E eu queria que você prestasse bastante atenção nela. Ele diz assim: se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido. E ninguém notaria a diferença. Isso nos faz refletir em algo, irmãos. Nós estamos fluindo ou apenas funcionando? Porque a gente pode apenas estar funcionando, como uma prótese. Você já viu alguém que perde o braço? Que aí ele perdeu o braço, ele vai lá e coloca o quê? Uma prótese. Eu não sei falar muito bem. Mas ele coloca aquela prótese aqui, no lugar do braço, e ela faz todos os movimentos, não faz? Ela faz todos os movimentos, aperta a mão, mexe o braço. Ela faz todos os movimentos igual a um braço normal. Mas tem um porém. Ela não tem mais a vida da cabeça. Então ela não está fluindo. Ela está apenas funcionando. E essa é a pergunta. Será que estamos apenas funcionando? Será que apenas fazemos os mesmos movimentos, as mesmas atividades? Sabe, o mesmo jeito de pregar, o mesmo jeito de cantar, o mesmo jeito de dirigir uma célula, o mesmo jeito de fazer tudo. Será que a gente não está apenas funcionando e deixamos de fluir? Será que a gente não aprendeu a fazer e parou de depender do Espírito Santo e agora a gente só está fazendo o mesmo movimento? É que nem Moisés. Uma vez Deus aparece para ele e diz: fere a rocha que ela vai sair água. Na outra vez, o Espírito Santo mudou e disse para ele: agora você vai falar na rocha. E aí o que ele fez? Pela pressão do povo, feriu a rocha de novo. Porque da outra vez, funcionou. Então ele quis apenas funcionar, mas não fluir naquilo que Deus estava falando para ele. Porque ele não parou para ouvir o Senhor, não deu atenção àquilo que ele estava falando. Não dependeu do Senhor. E será que nós não estamos assim? Apenas funcionando. E deixamos de fluir tem muito tempo. Eu me pergunto por que as nossas pregações se tornaram tão cheias de conhecimento e ao mesmo tempo tão secas. Por que os nossos louvores se tornaram tão perfeitos e ao mesmo tempo sem a presença do Senhor, sendo que o nosso Senhor habita em meio aos louvores? Por que os nossos cultos se tornaram tão organizados
e ao mesmo tempo sem nenhuma surpresa do Espírito Santo. Eu não sei se você lembra de vezes que a gente começava um culto, no louvor, o Espírito Santo não deixava a gente fazer mais nada. E eu aprendo uma coisa com a palavra: a gente precisa buscar excelência em Cristo. A palavra nos ensina que nós precisamos ter ordem e decência. A Bíblia nos manda procurar ser excelente em tudo o que o Espírito Santo nos propôs. Mas tem um perigo, irmãos. A nossa excelência não pode virar uma porta fechada para o Espírito Santo. A nossa excelência não pode ser um limite ao Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 10. Abra comigo, Atos capítulo 10, que eu vou explicar o que eu estou querendo dizer essa noite. Atos capítulo 10. Olha essa história, irmãos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Então, se era italiano, ele não era judeu, então ele era o quê? Gentil. Pode passar. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente ao Senhor. Pode passar. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de... Olha aqui para mim. Só até esse versículo era uma ofensa para os judeus. Porque Cornélio era um gentil. E um gentil não era um povo escolhido por Deus, segundo um judeu. Só que o anjo está olhando para um homem chamado gentil, um homem que não era judeu, um homem que era considerado impuro, e o anjo está dizendo que existe um memorial diante de Deus com o nome de Cornélio. Meu Deus, se Nicodemos ouvisse isso daqui, se qualquer judeu ouvisse isso daqui, era um escândalo. Isso porque eles buscavam a excelência da lei, eles buscavam a perfeição daquilo que Deus tinha ordenado para eles. Mas a excelência deles se tornou um limite para a vontade de Deus. Continua o texto. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Não era eu, mas o cabra também era bom. Que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio então chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Então Cornélio, um homem gentil, ouve a voz de Deus para que ele mande buscar Pedro, que está lá na casa de outro Simão. E aí o anjo sai e Cornélio manda os seus soldados atrás de Pedro. Agora abre lá no versículo 44 para mim. Pedro então, guiado pelo Espírito Santo, Pedro vai à casa de Cornélio. Só que Pedro teve uma resistência. Por quê? Porque ele era judeu. Então para ele existia um limite para a vontade de Deus. Ele queria ser tão excelente na lei, em agradar o Senhor, que ele colocou um limite para a vontade de Deus. Ao ponto de Deus ter que mostrar para ele animais que para ele era impuro. E mostrar para ele: Pedro, come porque eu já purifiquei aquilo que para você era impuro. Só assim que Pedro resolve ir na casa desse homem. E quando Pedro chega lá, Pedro começa a pregar para esse homem. A casa está lotada de familiares e amigos dele. Lotada de gentil, irmãos. E Pedro começa a pregar. E olha o que acontece. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios. Olha isso, irmãos. Pode passar. Pois ouviam eles falando em línguas e exaltando a Deus, e a seguir Pedro diz. Agora pula lá para o capítulo 11, versículo 1. Olha que incrível, irmãos. O Espírito Santo não respeitou os limites colocados por Pedro. Ele veio. Só que aí quando os apóstolos ficaram sabendo dessa história, olha o que acontece, irmãos. Os apóstolos e irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido circuncisos, ou seja, os judeus, o criticavam dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha aqui para mim. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou nessa casa de gentios. E para ele, a excelência da lei criou um limite para aquilo que Deus poderia fazer. Então aquilo que ele buscava de puro, que era ter uma excelência naquilo que ele estava fazendo, se tornou um limitador para a vontade de Deus na vida dele. Então para ele, Deus não podia fazer tudo o que ele queria, mas só se estivesse dentro daquilo que ele estabeleceu como padrão. Só que Deus quebrou isso na vida de Pedro, irmãos, e mostrou para ele que a vontade do Espírito Santo está acima de qualquer limite que eu coloquei para ele. Só que para os apóstolos isso era inaceitável, ao ponto de criticar a atitude de Pedro. E quando eu olho para toda essa história, eu aprendo uma lição com o Espírito Santo. A nossa excelência em buscar agradar o Senhor não pode se tornar um limite para que a vontade do Espírito Santo seja feita. Buscar conhecimento, montar tópico numa pregação. Cara, eu faço isso toda vez que eu vou pregar. Mas toda vez que eu chego aqui, seja qualquer cadeira que eu sento, eu tento pelo menos orar 10 segundos e olhar para ele e dizer: Espírito Santo, se o Senhor não quiser que eu fale nada disso, faz do jeito que o Senhor quer. Sabe, a gente tem que ensaiar louvor sim, a gente tem que fazer aula de canto, tem que fazer curso, tem que ensaiar, tem que, meu Deus do céu, tem que ser excelente, o máximo que a gente conseguir. Mas o dia que o Espírito Santo quiser que toque uma canção diferente daquela que a gente planejou, tem que cantar, porque Ele vai fazer alguma coisa diferente no nosso culto. Sabe, a gente monta um cronograma, eu que estou trabalhando na secretaria, eu que monto o cronograma. Mas toda vez que eu olho aquele cronograma, eu digo: Senhor, se o Senhor quiser fazer diferente, faz, rasga esse papel, mas vem com a sua presença sobre nós. Sabe qual é a verdade? Por que os nossos cultos se tornaram tão normais? Porque a gente só chega com um culto do jeito que a gente quer e entrega para Ele, diz assim: agora o Senhor dá jeito de vir. Não é isso, irmãos. A gente precisa estar dependente do Espírito Santo, olhar para Ele e dizer: Espírito Santo, por favor, qual é o jeito que o Senhor quer que a gente faça? Porque a gente não quer fazer nada apenas por fazer, mas nós queremos a sua doce presença, Espírito Santo. Sabe, quando a gente vai montar, por exemplo, um culto temático, ou um propósito, ou não sei, ou até uma conferência, irmãos, a gente procura tudo. Como vai ser o nome, quem vai pregar, meu Deus, tanta coisa, decoração, tudo. Aí no final a gente senta e fala assim: agora vamos orar pela nossa conferência. Agora vamos orar para ver se Deus quer falar alguma coisa. Não! Quando a gente pensar em fazer qualquer coisa, a gente tem que ir para o joelho e dizer: como que o Senhor quer fazer, Espírito Santo? Quem o Senhor quer que eu chame para pregar nessa conferência, Espírito Santo?
Oh meu Deus, como eu quero a presença do Espírito Santo, irmãos. A gente tem que voltar a essa essência. Espírito Santo, que louvor que o Senhor quer que eu toque na minha célula hoje. Espírito Santo, como que o Senhor quer que aconteça? E diante disso, a gente vai fazer. Eu cometi um erro, e já vou me abrir aqui para os irmãos. Dos primeiros meses que estava trabalhando aqui na secretaria, eu fiquei tão animado que eu podia escolher quem ia dirigir o culto, que eu falei assim, eu vou escolher quem eu quero agora. Só que da última vez que eu fiz isso, aí eu recebi a minha chamada. Você tinha que perguntar para mim quem eu quero que dirija o culto, Pedro. E agora você se prepara, porque não vai ser mais eu que vou escolher. E o Espírito Santo vai te pegar. Você que nunca dirigiu um culto e sabe que tem chamado para isso, sabe que Deus te chamou para pregar, se prepara que agora é com Ele. Irmãos, eu quero a presença do Espírito Santo. Eu quero a presença do Espírito Santo. E para isso a gente precisa voltar para esse lugar. Para esse lugar de dependência do Espírito Santo. A gente precisa entender que a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu queria que você repetisse comigo assim: a presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Lucas 22, 54 vai nos narrar a história de Pedro antes do Espírito Santo. Eu não vou ler o texto, mas você sabe que ele estava lá num lugar, aí uma criada olhou para ele e disse assim: olha, você era um deles, você andava com Jesus. Ninguém ameaçou Pedro. Na verdade, afirmaram ele. Ninguém ameaçou ele, não. Ninguém disse, eu vou te matar. Não, ninguém disse não, irmãos. Todo mundo que virou para Pedro disse o quê? Você andava com Jesus. Todo mundo foi afirmar Pedro. Mas o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. E algo que é interessante a gente pensar dessa passagem é que Pedro não estava em um lugar totalmente perigoso. Ele estava em um lugar que, se ele quisesse fugir, ele fugia. Não tinha ninguém com espada nele, não. Ele estava num lugar onde tinha mulheres e homens sentados numa roda de fogo. Se ele quisesse ir embora, fugir, ficasse com medo, ele podia ir. Pedro não estava sendo ameaçado, mas afirmado. Ele não estava num lugar perigoso. Não era um lugar de ameaça para ele. E mesmo assim ele negou Jesus 3 vezes. Porque era um Pedro sem o Espírito Santo. Aí Pedro recebe então o Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 3 ele vai para o templo e ele cura um coxo. Aí os mesmos caras que mataram Jesus, prende Pedro e João. Leva ele para uma sala. Lá em Atos 4, do 13 ao 20. Leva ele para uma sala. Olha para eles assim: se você não parar de falar de Jesus, nós vamos matar você. Lembra que esse homem fugiu e negou Jesus num lugar que nem era perigoso. Mas agora, com o Espírito Santo, Pedro vai olhar para aqueles homens que estavam com a espada na cara dele, provavelmente, e ele vai dizer assim: julgai entre vocês se é justo ouvir vocês do que ouvir a Deus. Os homens olharam na cara dele e disseram: se vocês não pararem de falar desse nome, nós vamos matar vocês. Ele olhou e disse assim: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e que eu tenho ouvido.
Um Pedro sem o Espírito Santo foge até de uma afirmação com medo do que vai acontecer com ela. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo pode enfrentar o que for, mas ele vai continuar firme por amor no nome de Jesus. Você sem o Espírito Santo não passa de um medroso, que se te colocarem para orar, você vai tremer as suas pernas. Mas fica calmo, não é porque você é pior do que alguém, não. É porque você ainda não conheceu o Espírito Santo, quem Ele é de verdade, e o quanto Ele vai te ajudar. Porque o dia que você se render completamente ao Espírito Santo, vão te colocar para pregar na conferência Igreja Viva, e você vai trazer uma mensagem do céu para essa igreja. Você sem o Espírito Santo tem medo de qualquer dor de cabeça, mas você com o Espírito Santo, não importa o que você vai enfrentar, você vai continuar alegre e feliz, porque você tem a presença dEle. Aleluia! Você sem o Espírito Santo de Deus não consegue viver nem 1% da vontade de Deus para você. É por isso que nós precisamos dele, porque só é possível viver tudo o que Deus tem para a gente com a presença dele nas nossas vidas. Não adianta, irmão. Não adianta o seu desempenho diante do ministério de Cristo, não tem valor nenhum. Você não consegue nada sozinho. Você não é um bom crente sozinho. E deixa eu te dizer algo, a sua religião, os seus usos e costumes, aquilo que você levou a vida toda, o teu crivo, os teus jargões, não tem poder para vencer pecado. Somente o poder do Espírito Santo pode vencer esse pecado na sua vida. Você precisa do poder do Espírito Santo. Aleluia. Como eu queria que ele viesse aqui. Oh, se que eu mandar arrasto e eu mandar arrasto e eu mandar arrasto. Shuria mandar candrias tu que mandar arrasto e eu mandar arrasto. Malés, coloca de pé. Surya mandar arrasto que eu mandar amor, vai lá. Rios tu comandar arrasto e eu mandar arrasto. Irmã Leia, eu vi a senhora dentro de um trem rodando a cidade de Imperatriz, irmã. E o Senhor me diz que isso é o teu ministério dentro dessa cidade. O Senhor te levará por dentro dessa cidade, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro eu vejo o Senhor te levando, irmã Leia. E para confirmar tudo aquilo que o Senhor tem com você nessa área, o Senhor me traz algo que a gente acabou de viver vindo para esse culto. Um casal de moradores de rua parou a gente dizendo que viria para Adonai, mas que não conseguiram chegar aqui à igreja. A gente encontrou eles lá perto do Mix Mateus. Enquanto eu estava lá, irmã Leia, o Senhor me mostrou a senhora fazendo a mesma coisa. E o Espírito Santo me faz entender aqui agora, irmã Leia, que esse é o teu ministério. Aqueles que não vão conseguir pisar aqui dentro, a senhora vai ser usada para levar tudo que a gente está recebendo para eles, irmã Leia. E eu vejo o Senhor passando a mão na espada que Ele já te entregou. Estenda a mão para a irmã Leia, igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que o ministério da irmã Leia está sendo tocado pelas suas mãos. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor entregou para ela seja renovado agora, na autoridade do Espírito Santo. Surya mandarás, tu que eu mandarás, rica lá mandarás. A senhora verá a diferença na sua vida, na unção que o Senhor derramou esses dias, mulher de Deus. Feche os seus olhos, irmão, pelo amor de Deus.
Comece a pensar no Espírito Santo agora, pelo amor de Deus. Oh! Você que há tanto tempo não sentia a presença do Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que o teu dom de línguas estava enterrado, o Senhor busca ele lá agora e renova esse dom na sua vida. Você que há tempos não chorava na presença do Senhor, o Senhor quebranta o teu espírito agora. E eu quero que você continue de olhos fechados para mim avançar nessa parte da mensagem. Fique de olhos fechados, porque eu quero encerrar essa mensagem te apresentando quem é o Espírito Santo. Eu pensei em perguntar para muitas pessoas que eu considero cheias do Espírito Santo, para saber delas quem era o Espírito Santo. Mas não existe ninguém melhor do que o próprio Jesus para falar sobre ele. João capítulo 14 e 16, Jesus separou 2 capítulos para falar quem é o Espírito Santo. Em João 14, ele diz que rogaria ao Pai e que nos enviaria, fique de olhos fechados, outro Consolador. Ele diz que o Espírito Santo era um Consolador. Essa palavra usada por Jesus traz as 4 principais características do Espírito Santo em nossa vida. Ela significa que o Espírito Santo é conselheiro. E eu quero liberar sobre você a palavra do Senhor, de olhos fechados. Salmos de número 73, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho, ó Senhor, e recebes na glória. Salmos 16, 17. Bendirei ao Senhor que me aconselhou na escura noite. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Esse é o Espírito Santo. Alguém que te aconselha, alguém que te faz caminhar, alguém que te direciona. Ele é o teu maravilhoso conselheiro. Se você não sabe o que fazer, como vai acontecer? É o Espírito Santo que está do seu lado, te aconselhando, te levando pelo caminho do Senhor. Só que o Espírito Santo também, ele é ajudador. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmos 121, 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não importa o que você esteja passando, o Espírito Santo é o teu ajudador. Quando você não consegue mais, quando você olha e não vê solução, quando você pensa que essa enfermidade vai te deixar de algum jeito que você não imaginava que aconteceria, Ele é o teu ajudador. Só que Ele também é consolador. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo.
Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmos 119:50, este é o consolo no meu sofrimento, a tua promessa me vivifica. E Romanos 8:26, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, irmãos, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo doce Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo também é encorajador. Ele diz em Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Em Deuteronômio 31:6 ele diz assim: sejam fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não te deixará e nem vos desamparará. De olhos fechados ainda, irmãos, esse é o Espírito Santo. E o último detalhe sobre ele é que João 14:16 diz assim, de olhos fechados, João 14:16 diz assim, irmãos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Feche os olhos ainda. Eu quero que você imagine o poder dessa palavra, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Eu quero que você entenda o que os discípulos entenderam. Um dia, Deus Pai desceu no Éden, mas a falha humana fez que um dia Ele voltasse para o céu e se distanciasse da gente. Depois de tanto tempo, Deus resolve descer mais uma vez, agora por intermédio de Jesus. E Ele vem. Jesus muda a vida dos discípulos. Jesus transforma a vida deles, mas agora Jesus olha para eles e diz assim: eu vou embora. E para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Agora imagina a cabeça dos discípulos, irmão. Deus veio uma vez e a gente não pôde ficar com Ele, que a gente errou. Agora que a gente pensou que a nossa esperança era Jesus vir, Ele está dizendo que vai embora, a gente vai ficar sozinho de novo. E aí Ele diz assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Só que agora não é por um curto período de tempo. Esse Espírito Santo ficará com vocês para sempre, até o Senhor Jesus voltar. Ele está com a gente até o Senhor Jesus voltar. Nós não estamos sozinhos. E se Deus é o nosso Pai, Jesus nosso Senhor, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Eu queria que apagasse as luzes, por favor. Esse é o Espírito Santo, irmãos. Ele é o nosso amigo. Ele não é um poder, Ele é uma pessoa. Ele nos guia em verdade. Tudo que a gente precisa, Ele nos ensina. Eu me lembro de tantas vezes, irmãos, uma específica de intimidade com Ele. Eu tinha perdido uma carteira e uma parafusadeira que eu tinha, e já tinha procurado em todos os lugares, não achava. Mas por entender a intimidade com o Espírito Santo, eu disse para Ele: Espírito Santo,
Me ajuda a achar. Irmãos, no próximo dia alguém chegou com a minha carteira e com a minha parafusadeira. Eu me lembro de vezes do Espírito Santo falar para mim: Pedro, vai ali naquela estação. E eu ia, não acontecia nada, mas eu estava lá. Eu me lembro de quantas vezes o Espírito Santo olhar para mim e dizer: Pedro, algo vai acontecer com alguém, com um parente seu, ora por essa pessoa. Sabe, irmãos, quando eu fui escolher minha esposa, sabe, todo mundo que aparecia, eu estava lá: Espírito Santo, por favor, me fala alguma coisa. Sabe, a gente está gastando tempo perguntando se música secular é pecado ou não é. Meu irmão, vai falar com o Espírito Santo. Quantas vezes, irmãos, crente já, mas por ouvir pregação no YouTube, dizendo que não tinha nada a ver ouvir música secular, ouvir música que não era hino, já que não existe secular sagrado, mas ouvir música que não era hino, música que todo mundo cantava. Eu me lembro de crente ir lá e ouvir. Porque a Bíblia não diz que é pecado. Mas quando eu ouvia aquelas músicas, aquele versículo vinha tão forte no meu espírito: não entristeçais o Espírito Santo. Tem a ver com o que é pecado ou não, irmão. Tem a ver com a sua intimidade com o Espírito Santo. Você precisa aprender que o Espírito Santo é o seu amigo, e Ele vai te guiar em toda a verdade. O meu desejo essa noite era só que você entendesse que existe alguém do seu lado 24 horas por dia, que é o nosso amigo, o Espírito Santo. É por isso que a gente tem que andar em santidade, porque Ele está 24 horas ao nosso lado. E muitos de vocês, talvez aqui, nunca tiveram experiências com o Espírito Santo. Você só veio para um culto e recebeu a presença do Senhor, mas experiências com o Espírito Santo, não, você não teve ainda. Eu me lembro de quantas vezes, irmãos, uma vez eu estava em casa, e aí eu estava lá ouvindo adoração como arma de ataque, e aí o Espírito Santo falou para mim: vai lá para o fundo do quintal e estende as mãos. E eu comecei a orar, e eu não sabia, mas estava acontecendo um incêndio, começou uma gritaria, tinha acabado de começar um incêndio no fundo da minha casa. Quantas vezes, irmãos, eu fui livrado de algo porque eu conversava com o Espírito Santo como amigo. O Espírito Santo é o nosso amigo, e não existe presença mais doce do que a presença do Espírito Santo. E talvez muitos de vocês se sentem tão distante dele. Muitos de vocês se sentem tão distante do Espírito Santo. E é por você que eu quero orar.